E nesse sábado agora, dia 3 de setembro, a partir de 1 hora da tarde, horário de Brasília, bem cedo, nós vamos ter o UFC Fight Night Ciryl Gane versus Tai Tuivasa. É um Fight Night bem interessante, com algumas lutas bem bacanas, e eu quero mostrar pra vocês quem são os meus favoritos e quem eu acredito que vai vencer as lutas, beleza? Mas antes de tudo, eu quero pedir pra você curtir, comentar, compartilhar, fazer parte do nosso grupo que tá crescendo cada vez mais e bora! Roda a vinheta! Fala aí, amantes de MMA, beleza? Meu nome é Davi e esse é o canal Passando a Guarda. Eu também quero falar com vocês o seguinte: eu fiz uma série aqui no canal chamado Reis do MMA. Eu vou deixar aqui nos cards aqui aparecendo, onde eu conto a história do Charles do Bronx. Você que é fã do cara, tá lá a história dele. E tô produzindo os mais novos capítulos, né, da série Reis do MMA. E aos poucos, quem sabe, eu fale do seu lutador favorito, beleza? Mas você já pode conferir o episódio falando sobre o Charles do Bronx. Abrindo o card preliminar, nós vamos ter Stephanie Egger versus Ailin Paris. A Ailin Paris, ela vem do SFH, né, que é o Samurai Fighting Housing. E ela tem um cartel de 7 vitórias e 1 derrota profissional. Mas na minha opinião, quem vence essa luta é a Stephanie Egger. Simples objetivo para não perder muito tempo com o card preliminar. Na próxima luta nós vamos ter Khalid Taha versus Christian Quinones. É um atleta da Alemanha versus atleta do México. E na minha opinião, quem vence é o Khalid Taha, atleta da Alemanha, no peso galo. Ele que tem um cartel de 13 vitórias, 4 derrotas e 1 no contest. Contra o Christian Quinones, que tem 17 vitórias, 3 derrotas. Na próxima luta nós vamos ter Benoit Saint-Denis versus Gabriel Miranda. E na minha opinião, quem vence é o Benoit Saint-Denis. Ele que tem um cartel de 9 vitórias, 1 derrota e 1 no contest. Essa luta no peso leve. E na próxima luta, no peso médio, nós vamos ter uma luta que é bem interessante, que eu gostaria muito de assistir, que é a luta entre Nassourdine Imavov versus Joaquin Buckley. Joaquin Buckley, que é o cara que fez aquele nocautaço com um chute rodado, e o rapaz caiu muito feio. E depois ele ficou falando besteira para o Alex Pereira Poatan, e o Poatan foi oferecido para ele, ele correu. E aí depois, quando o Poatan ficou lá na frente, ele começou a falar besteira, o Poatan expôs ele pegou e ficou meio mal. E essa próxima luta vai ser dele contra o Imavov. E na minha opinião, quem vence é o russo, né? O russo que tem uma luta bem interessante. E eu acho que essa luta aí vai... bombas duras do lado do Joaquin Buckley, mas o Imavov é um cracaço no que faz. Então, na minha opinião, quem vence é o Nassourdine Imavov. Na próxima luta nós vamos ter Faris Zayan versus Mikhail Figlak. E na minha opinião, quem vence é o polonês, o Mikhail Figlak. O nome do cara é bem difícil. O Mikhail Figlak, ele veio do Cage Warriors, ele que tem 8 vitórias e nenhuma derrota. O cara, ele é muito brabo. As lutas dele, ele vence por nocaute, ele é nocauteador, mas ele não é bom assim, não leva as lutas dele na finalização, ele leva mais pra trocação franca. E ele só tem 2 vitórias que foram por decisão dos juízes, foram lutas apertadas no Cage Warrior. Mas o cara é brabo demais, é o Mad Dog, e eu vou nele. Na próxima luta nós vamos ter Abus Magomed versus Dusty Stolfus. O Stolfus é um lutador que lutou contra o Rodolfo Vieira e o venceu no chão. Né? Todo mundo ficou achando que o Rodolfo Vieira não iria neutralizar o Stolfus por ele ser faixa roxa e o Rodolfo Vieira ser a preta de altíssimos graus. Mas o Stolfus venceu ele de finalização. Mas nessa luta eu acredito que ele não vai conseguir fazer muita coisa contra o Abus Magomed, porque o russo, ele é bem... É russo, né, cara? Os russos na luta agarrada são muito brabos. As lutas no peso médio, normalmente os caras que são grappers, na minha opinião, tem mais vantagem contra os strikers. Se um peso médio, do leve ao médio, né, dos 70 até os 83.900, se o cara ele encurtar, é muito difícil o striker conseguir sobressair. O cara tem que estar muito bom mesmo. Na próxima luta nós vamos ter Charles Jourdain, do Canadá, contra Nathaniel Wood, a luta do peso pena.
E na minha opinião, quem vence essa luta é o Charles Jourdain. Ele que tem 13 vitórias, 5 derrotas e 1 no contest na carreira dele, né? Contra o Nathaniel Wood, que tem mais quilometragem, ele tem 18 vitórias, 5 derrotas, atleta do Reino Unido. Na próxima luta nós vamos ter John Makdessi versus Nasrat Haqparast, né? Por incrível que pareça, com esse nome, Nasrat Haqparast, ele é da Alemanha, né? Mas deve ser descendente de turco, uma coisa assim, né? Versus John Makdessi, luta do peso leve. Na minha opinião, quem vence é o Nasrat. Simples e objetivo. Na próxima luta nós vamos ter Alessio Di Chirico versus Roman Kopylov. E essa luta para mim é um pouco complicada, pois os dois ali têm um encaixe técnico bem parecido. E até mesmo as casas de apostas também estão vendo os dois ali dando uma leve vantagem para o Alessio Di Chirico, mas eu prefiro me abster dessa daí e não palpitar. Na próxima luta é óbvio que nós vamos ter a luta entre Robert Whittaker versus Marvin Vettori, a luta no peso médio. Na minha opinião, quem vence é o Robert Whittaker. Todo mundo vê isso. O Robert Whittaker tem um karatê muito melhor, tem muito mais volume, muito mais punch do que o Marvin Vettori. Marvin Vettori ele tem queixo e grappling, né? Ele vai conseguir encurtar, mas eu acredito que ele tem um ground and pound para poder fazer muita coisa. E o Robert Whittaker tem uma movimentação muito boa. Foi um dos poucos lutadores da categoria que conseguiu trocar até o presente momento de igual para igual com o Israel Adesanya. Embora o Adesanya foi um pouco melhor do que ele. E eu acredito que essa luta vai ser uma luta longa, porque o Vettori ele aguenta bastante pancada. Ele não tem punch para poder nocautear o Robert Whittaker e nem tem chão suficiente para finalizar ele. Ele é um cara que leva muito para a decisão dos juízes e se o Whittaker entrar no jogo do Vettori, a luta vai ser longa. Mas mesmo assim ainda prevejo a vitória dele. E na minha opinião, até uma das lutas que eu vou apostar nesse Fight Night é essa daí, do Robert Whittaker, a última e a luta do Joaquin Buckley, né? Então, bora! E na última luta nós vamos ter Ciryl Gane versus Taito Iwasa. Ciryl Gane, ele que veio de derrota para o campeão, né? O Francis Ngannou. E ele é um cara com um peso pesado que ele se movimenta com um peso meio pesado. Ele tem uma movimentação muito boa, ele tem um peso bem distribuído, ele é bem alto, ele tem minha altura, 1,93 m. Ele tem meu peso, 120 quilos. Só que eu sou gordura pura e ele é músculo puro. Enfim, eu acredito que ele tem as armas suficientes para neutralizar o Taito Iwasa, embora o Taito Iwasa é um cara que tem, pra mim, um dos maiores pegadores da categoria. Ele tem esse shape meio de gordinho, mas ele tem a mão muito pesada. Ele que já declarou que tem interesse em lutar contra o John Jones, porque o John Jones tem um QI de luta muito forte, e ele é o cara do punch, que aguenta pancada e aquela coisa toda, também não vai ter medo de ir pro chão. O Ciryl Gane, as chances dele é se ele fazer aquele boxe estilo Savage, né, que é o boxe francês, que é você de contato, você bate, afasta, porque se ele quiser trocar na curta pra média com o Taito Iwasa, vai dar ruim, porque o Taito Iwasa pode ser mais lento, só que a pancada dele é bem mais potente e o Tuivasa tem bem mais chão do que ele. Então, mas eu acredito que o Ciryl Gane, ele não é bobo, ele já foi campeão interino nessa categoria. O que ele vai fazer? Ele vai tentar cozinhar o galo à distância, né? Até mesmo porque no MMA você come aquilo que você mata, então ele vai querer acabar com esse cara para poder botar ele também no seu cartel e reescalar para a disputa de cinturão, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita gente se embolando em cima pelo cinturão. Tá vindo o John Jones, tem o Stipe Miocic, tem o próprio Ngannou, e aí soma o Ciryl Gane. O Taito Iwasa mesmo também tá querendo também subir. Então essa luta aí é meio que um pré-title eliminator para o cinturão. E eu vejo um pouco de vantagem do Ciryl Gane, né? E essas são as minhas apostas. Quem eu acredito que vão vencer essas lutas no Fight Night. Comenta aqui embaixo quem são seus favoritos, eu quero saber muito de você. Meu nome é Davi, esse é o canal Passando a Guarda. Se você não se inscreveu, quero te convidar a se inscrever e fazer parte do nosso grupo que está crescendo cada dia mais. Vou deixar aqui na tela alguns vídeos que eu gostaria que você assistisse. Valeu por tudo e ó, eu fui.